Bem, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a Hermano pelo convite estendido a mim para participar desse evento, que considero de grande importância para os estudos sobre literatura. Dizer que da importância do evento, porque não é todo dia, nem todo professor, né, que procura discutir, investigar ou simplesmente se provocar e provocar o outro quanto a essa temática. Eu vou seguir a minha dinâmica vai ser essa. Eu vou seguir um esquema de texto, certo? Que está aqui na tela do computador, e vocês vão perceber. Eu não vou apresentar nenhum slide, mas assim, a leitura também não vai ficar pesada. Como o Leite falou, é mais uma conversa, certo? Então, eu vou falar, como foi dado o título, né, sobre a literatura pornográfica, um erotismo e linguagem na cena literária. Então, eu faço um passeio pelo conceito de pornografia, ou de escrita pornográfica, ou de literatura pornográfica. Cito alguns autores da literatura que eu chamo de literatura gay, como é que eles escrevem essa chamada cena pornográfica. E quando eu falo em cena pornográfica, eu parto de Dominique Manguinot, lá no livro dele, O Discurso Pornográfico. Mas isso para justificar, de certa forma, o meu modo de escrever enquanto escritor de literatura criativa, de texto criativo, da ficção criativa, ou da narrativa criativa, certo? Então eu vou passar a ler alguns tópicos. Na verdade, eu deixei bastante oralizado para ser mesmo uma conversa. Aí eu vou precisar tirar esses óculos porque estão vencidos e eu quase não, se eu me atropelar em alguma leitura aqui, deem o desconto, que é porque eu estou ainda precisando de óculos novo. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha formação, com introdução ao que pretendo falar aqui. É uma espécie de justificação do lugar que ocupo agora, falando sobre literatura pornográfica na escrita gay ou homoerótica. Então, assim, essa introdução que eu faço é para dizer a você que está ouvindo, que está me vendo, que eu não desenvolvo trabalho especificamente ou estritamente sobre literatura pornográfica, mas esse conceito ele permeia a minha base de pesquisa. Então, eu parto da minha formação para chegar a essa justificação que eu faço. Então, a minha formação não se relaciona com estudos sobre erotismo e pornografia, mas sobre mulheres e gays na literatura. Também não trabalho com erotismo e pornografia em aulas que ministro, seja na graduação ou na pós-graduação, salvo quando os textos sugeridos, como leitura literária, exigem a discussão dessa questão. Também o interesse pela temática advém da minha experiência como indivíduo que, desde criança, percebe o mundo à sua volta, sente as variações, os tons, as variações de tons, de clima, de humor das pessoas, de comportamentos e etc. Então eu passei a me comportar, isso desde criança, como uma espécie de voyeur crítico, crítico de tudo aquilo que me rodeava. Isso foi uma espécie de aprendizado para a construção de uma identidade autoral, se é que eu assim posso falar. Então, nesse sentido, eu posso dizer que desde criança passei a aprender e a aprender muito daquilo que iria me servir para a construção de meus textos. Era tudo inconscientemente, hoje eu sei disso. Apenas adulto é que me veio o insight. As sensações do mundo que me rodeava instalavam em mim certos dispositivos sensitivos e emocionais que seriam acionados muito mais tarde, no momento quando já adulto. Sem falar que aqueles mesmos elementos que percebia desde criança, fosse nos outros, nas coisas, nos discursos, na natureza, foram interferindo de tal forma no meu modo de me relacionar com as pessoas que me construí enquanto sujeito de desejo, à base desse aprendizado meio voyeur. Quando adulto, por volta dos meus 23 anos de idade, iniciei um processo de escrita ficcional. Imagine, sem noção nenhuma. Simplesmente coloquei na cabeça, eu vou escrever.
borbulhava, fervilhava em mim o desejo, a ânsia, passei a escrever. E isso me rendeu uma separação. A mulher, ao ler meu manuscrito, interpretou o par romântico da narrativa que eu tinha construído, era um romance que tinha aproximadamente 200 páginas, e quando ela leu, viu ali em um dos personagens a minha pessoa. Então, como se eu fosse um dos personagens, devido ao ciúme e à veracidade dos fatos, a relação foi embora. Ciúme e veracidade dos fatos. Aí eu falo, a veracidade do fato, passei a interpretar como sendo uma habilidade que tinha para falar de minhas tensões, de meus conflitos, de meus sonhos e desejos. Se a fantasia e a imaginação causou prejuízo à minha relação por causa do uso da linguagem, e aí eu não quero nesse momento nem pensar nos ciúmes de ex, havia algo naquilo que dizia que me favorecia enquanto produtor de texto. De minha fase inicial de escrita até a publicação de um primeiro texto, e o primeiro texto aqui eu faço referência, infelizmente eu disse agora há pouco a um rapaz que não ia passar slide, mas deveria ter feito, que faço menção aqui a esse meu primeiro livro, sobre rapazes e homens. Então, de minha fase inicial de escrita até a publicação de um primeiro texto, levou cerca de 15 anos. Isso porque me dediquei ao trabalho, à conclusão da graduação, à conclusão do doutorado, me dediquei a estudar para um concurso público, mas em meio a tudo isso, minha mente fervia de ideias. Queria escrever, mas não sabia, na verdade, sobre o que, como. Sabia que queria. Queria algo que fosse motivo de leitura para mim. Algo que me provocasse, que me dissesse de mim, que não fosse tão somente fingimento, que não se colorisse com apenas a imaginação, a invenção e a técnica. Teria que ser algo que coubesse nos outros, que despertasse sensações em quem lesse. Primeiro, teria que despertar algo em mim. Esse era o meu pensamento. Se eu vou escrever, aquilo que eu penso, que eu planejo, que eu projeto, que tem um insight, primeiro tem que me provocar, tem que despertar em mim, para depois eu manipular, burilar e ver, prever o efeito que isso iria causar no outro. Assim começou meu primeiro escrito, assim começaram as minhas primeiras escritas, os meus primeiros passos na escrita, que alguns leitores, dos poucos que tenho, chamam de pornô. Outros chamaram de erótica, escrita erótica. E um outro tanto afirmou que se tratava de baixaria, linguagem chula, apenas palavrão na pequena extensão dos textos. E quando eu falo em pequena extensão dos textos, é porque dos 8 livros que eu tenho publicados, 5 são de contos, 3 são narrativas longas, são romances. Então, no meio disso tudo nasceu Sobre Rapazes e Homens. Esse livro de que eu falei aqui, certo? Apontei aqui. Primeiro, quando o livro foi publicado, ou antes de ele ser publicado, no processo de publicação, veio o choque da editora, por ser uma editora universitária, ao ler uma escrita que foi chamada de perdida, na visão de quem deu parecer. Então, eu acredito que todos vocês sabem que texto publicado por editora universitária, antes dele ser publicado, o autor, o escritor, a escritora, o autor, a autora, se lança a sua ideia, aquela ideia, aquele projeto de escrita vai para um comitê, para pessoas darem pareceres, e no meu caso do livro, 3 pessoas deram pareceres. Em um dos pareceres veio assim, eu tive acesso aos pareceres, é uma escrita meio perdida, na visão de quem deu parecer, né? Beirando o humano, estava também no parecer, beirando o humano, a liberdade de dizer e sentir, mas pesada demais. Foi aceito. O zum 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 começou nos bastidores. Eu fui chamado para a revisão dos contos ou dos textos, depois para a definição da capa. Durante a revisão, eu percebi os olhares e comentários dos funcionários da editora, que já tinham lido o livro em primeira mão, antes de sair do forno. Depois disso tudo foi a vez da capa.
Do modo como havia planejado, a capa não sairia. Depois, se a gente tiver tempo, eu posso, e alguém se interessar, eu posso até dizer como é que a capa foi planejada para sair do jeito que ela está aqui. Não saiu do jeito que eu tenho planejado, saiu do jeito que a editora quis fazer. Então, foi então que um funcionário da casa deu a ideia do que se tornou a capa definitiva, representativa de várias questões. Então, mais uma vez aqui, não sei se dá para ver direito, então você tem um pubis masculino, um pubis visto ao descer a cueca e um pubis altamente pentelhudo. É evidente que estava diante de um discurso reiterador de uma masculinidade, cujo nome eu não sei dizer agora. Eu sei que a capa é bastante masculina. Então, essa masculinidade presente na capa era, vamos dizer assim, reiteradora dessa masculinidade que espontaneamente aqui eu chamo de macho, era escroto, era hegemônico, era fálico, era viril, era heterossexual, era dominador. Era um chamado a não sei o que mais lá. Foi prefaciado por Amador Ribeiro Neto. Em um dos trechos do prefácio, o Amador Ribeiro Neto assim se expressa. Isso em relação a um dos contos desse livro, chamado Estercoriana. Em Estercoriana, o escatológico nu e cru mostra a que veio. Interessante que aquilo que, pelo tema a priori, deveria derivar-se para o chulo, é aqui resgatado pelo sublime, conquistas de um escritor feito. Então, o prefácio é bem extenso, eu destaquei aqui esse trecho, porque não porque ele é muito interessante para mim, mas porque esse trecho é interessante para o gesto da minha fala aqui hoje. Quando o Amador fala que aquilo que pelo tema a priori deveria derivar-se para o chulo é aqui resgatado pelo sublime. Então essa relação entre o alto e baixo da cultura, entre a linguagem pornô e a linguagem limpa, a linguagem suja, a linguagem limpa, a linguagem canônica, a linguagem marginalizada, é por isso que eu vou transitando. Releio o conto, a narrativa, o texto, seja lá como alguém queira denominar, e vejo. Antes mesmo, aí vem um trecho agora desse conto estercoriano a que Amado Ribeiro Neto faz referência. Antes mesmo de ele pedir toalhas e querer ir diretamente ao banheiro, puxei-o pela cintura e lasquei-lhe um baita beijo. Puxei a língua como quem está em estado de guerra, saquei o corpo do outro. Sequestrei a fala, o gesto, a força. Meti-me boca dentro, a fim de que ele ficasse afônico. Prendi-me ao seu corpo para que não sentisse a possibilidade de sair dos meus domínios. Lambuzando-o como em transe, meti a mão na bunda suada e senti deslizar sobre a pele meus dedos ansiosos por prazer. Esfreguei-os ante meu nariz e percebi o quanto eu aquilo queria. Vi, não apenas na fala do prefaciador, mas de forma mais consciente, que o meu projeto de autoria, centrado na linguagem escatológica, havia sido percebido de modo inteligente. Ou seja, não estava brincando de fazer textos. Estava apenas brincando de expor palavras associadas em uma sintaxe planejada que surtisse o efeito semântico da prática daquela escrita que queria pragmática funcional. Beirava o chulo, ou era o chulo. Era suja como as relações performadas pelos corpos dos personagens. Envergonhava o leitor ou a leitora se acaso a leitura tivesse que ser feita em voz alta ou em grupos de ouvintes. Envergonhava, inclusive, quem lia apenas para si. Ouvia relatos de leitores e leitoras. A vergonha seria por causa de quê? Acredito que não admitimos para nós mesmos certas palavras ou expressões empregadas em nosso cotidiano, referentes ao universo da nossa intimidade, de nossas práticas sexuais, de nossos desejos, de nosso sexo. A nossa cultura incentiva a pedagogia do imoral, do sujo, do íntimo, do entre quatro paredes, daquilo que não pode vir à cena, a saber, o obsceno. Assim, a cena que queremos ou na qual estamos inseridos tem que ser invisibilizada, obscurecida, metaforizada, dita de modo comedido, pesado, averiguado,
como se fôssemos máquinas de existir, não indivíduos com subjetividades e particularidades, sentimentos, afetos, desejos, humores. E aquilo me intrigava porque no dia a dia usamos expressões do tipo. E aí vem aquilo que, por exemplo, nessa relação, especificamente nesse momento com o meu primeiro livro de contos, era tudo de ruim, era tudo de sujo, era tudo de feio, era tudo de imoral, mas as mesmas pessoas que julgam ou que emitem juízo de valor sobre essa escrita chamada pornográfica, são as mesmas pessoas que no dia a dia também, a depender das circunstâncias em que elas estão inseridas, elas usam expressões do tipo. E aí vocês me perdoem, mas eu vou é apenas o jogo que eu estou fazendo aqui, porque a minha fala vai também se guiar por isso aqui. As pessoas dizem, cara de buceta, puta que pariu, vá pra merda, queimador de rosca, cara de cu, ruim pra caralho, porra, merda, pau no teu cu e etc. E tudo isso é pronunciado espontaneamente. Naturalmente. Ninguém pensa no momento em que o conflito se instaura, se vai ser ofensivo ou não, sujo ou não. Quando se vai emitir esse palavrinho, não há esse pensamento. Na verdade, o conflito se atenua, é harmonizado ou relativamente deixa de ter a dimensão que tem quando o palavrão ou a linguagem chula e pornográfica exerce a sua função naquele momento. Apesar de linguistas afirmarem tratar-se de interjeição, não de palavrão. O palavrão alivia a dor, a contradição, a topada, o chegar atrasado e perder a sua vez, o levar um banho de lama na rua. O palavrão desestressa, purifica. Porque o texto literário tinha de ser lido numa chave de leitura em que o escatológico, o sexual e sexuado fossem tomados como sujos, feios, imorais, impertinentes, sem propósito, etc. São coisas para se pensar. Bem, depois desse momento de reflexão sobre essas questões que estão dentro e fora do que se chama literário, saí anotando as coisas que, enquanto professor de literatura e de teoria da literatura, me deixavam sem respostas, porque enxergava contradições naquilo que se colocavam como textos e aquilo que se admitia como linguagem de não texto literário. Lembrava de A Carne, de Júlio Ribeiro. Não quero saber agora se vocês já leram ou não A Carne de Júlio Ribeiro, mas quem leu vai se lembrar aqui, eu vou ler um trecho aqui, vai entender rapidamente a relação que eu faço. Então eu lembrava de A Carne de Júlio Ribeiro em que lia. Aí vem uma fala do narrador. Lenita ofegava em estremeções de prazer, mas de prazer incompleto, falho, torturante. Abraçando o fantasma de sua alucinação, ela revolvia-se com uma besta fera no ardor do cio. A tonicidade nervosa, o erotismo, o orgasmo manifestava-se em tudo, no palpitar dos lábios túmidos, nos bicos dos seus cupidamente retesados. Em uma convulsão desmaiou. Claro, alguém pode dizer, mas não precisou expressar um desejo, um sonho, um erotismo com palavras baixas. Eu ouço muito isso. Não precisa, você pode falar da coisa, mas não precisa usar o tal do palavrão. Vou para Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. Caminha leu belas descrições sobre o desejo ou apetite sexual de Amaro por Aleixo. Se vocês leram, também devem se lembrar das inúmeras descrições em que há o uso dessa linguagem. Em O Elixir do Pajé, de Bernardo Guimarães, se lê, eu vou ler um trecho aqui do Elixir do Pajé. Esse velho pajé de pica-mole, com uma gota desse feitiço, sentiu de novo renascer os brios do seu velho chouriço. E ao som das inúbias, ao som do borer, na tábua ou na brenha, deitado ou de pé, no macho ou na fêmea, de noite ou de dia, fodendo se via o velho pajé.
outra linguagem de um autor canônico. Bom, lembro de Hilda Hilst, de Cassandra Rios, Adelaide Carraro, Márcia Denser. Essa, do meu ponto de vista, nem se fala. Principalmente na fixação pelo corpo, pelo sexo anal que a Márcia Denser tem em muitos de seus escritos. Mas todas fazendo parte de discussões canônicas ou prestigiadas pelos que fazem a crítica literária no Brasil. Dominique Manguenot, em um discurso pornográfico, faz um levantamento sério sobre a relação entre o erótico e o pornográfico. Discute essa zona de tangenciamento de modo espetacular, a partir de textos que fazem parte do repertório de leitura dele, encontrados para ilustrar as teses diversas que ele defende no estudo referido. É tese sobre a cena pornográfica, é tese sobre o personagem, é tese sobre o espaço. Sistematiza e encontra pontos de apoio sistemático naquilo que chama de escrita pornô. Se sai melhor que outros autores nesse campo discursivo, como Nuno César Abreu, que escreveu Olhar Pornô, como a Lúcia Castelo Branco, que escreveu O que é Erotismo, a Eliane Moraes e Sandra Lapez, que escreveram O que é Pornografia, dentre outros. Existe, para Manguinot, uma cortina separatória entre textos, apesar deles usarem da mesma linguagem. Quando se trata de escritas da ordem do heterossexual, e em que os personagens aludem a uma prática de intimidade mediada por uma linguagem naturalista, e esse naturalista é por minha conta, o que muitos chamam de linguagem pornô, de baixo calão, do palavrão eu chamo de linguagem naturalista. Então, assim, é mediado por uma linguagem naturalista que dá conta dos sentimentos, afetos, desejos e vontades. Como se trata de uma prática comum, ideal e esperada, a crítica controla e define esse texto como canônico. O sexual e sexuado surge no texto para reiterar uma ideologia de gênero centrada no dispositivo heterossexual, machista e cristão. Quando a escrita se centra em práticas de sexo e afeto fora dessa conjuntura, no caso das escritas gays ou de temáticas gays, lesbianas, trans, a mesma linguagem naturalista é imputada à caracterização de pornográfica com agravante, é pornográfica no sentido pejorativo, ou menor. Na visão dele, a pornografia é analisada na chave de leitura apenas heterossexual. Esse apenas dê um desconto certo é por minha conta. Mas aí ele tem uma resposta para positivar esse tipo de literatura. Apesar de se manter o domínio do masculino sobre corpos femininos objetificados, o ideal de gênero mantido nos relatos dessa literatura, por ser hétero, justifica uma função para os textos que encontram valor, apesar de menor, mas valorado, porque a existência deles justifica o teor da cena pornográfica que se mantém numa gradação de início, meio e fim. Ou seja, a cena pornográfica, para ser pornográfica, na leitura de Manguinot, precisa passar pelo crivo do iniciar o sexo, fazer o sexo, gozar e relaxar o sexo. O palavreado, então, restrito a essa prática é respeitável, porque coerente com a cena, coerente com o valor defendido dentro de uma sociedade heterossexual, e os exemplos que Manguinot vai dar são exemplos de relacionamentos de personagens, relacionamentos heterossexuais. Mas e as cenas pornográficas da literatura gay, da literatura lesbiana, da literatura trans, da literatura queer? Por ainda não se tratar de sexualidades plenamente aprovadas no contexto social, e eu falo especificamente do Brasil, mesmo quando as pessoas mudam constantemente essa paisagem de gênero e sexo, orientação sexual, a linguagem que expõe vivências gays encontra resistência no universo crítico. Então, passei a defender a escrita pornográfica, e essa escrita pornográfica ela é ampla, de modo bastante geral, ou as cenas pornográficas em linguagem naturalista, como um modo apropriado de dizer o sentimento dos personagens no momento do transe ou da transa, como queiram. É pornô, mas é natural, porque não há outro modo de apropriação da linguagem para externar o desejo
a vontade, a prática, o ato, o gozo, a trepada. Isso a depender do propósito. Aí quando eu falo naturalista, é porque o meu propósito enquanto escritor é de mimetizar a cena pornográfica o mais próximo possível da realidade do sujeito leitor, que por algum motivo não enuncia, não discute, não problematiza. Há os personagens que falam, daí a pornografia do texto. Mas há os que emudecem, como muitas pessoas que emudecem, perdem a voz, a força no ato sexual. Mas se pudéssemos penetrar a mente de cada um nesse exato momento, acredito que em sua maioria, mesmo castrando a voz, a mente é fértil de imagens e de produção de sensações com aquilo que é interditado pela censura do inconsciente. Boca calada, mas a mente latejando, o corpo suspirando, o corpo emitindo linguagem, enquanto os lábios ficam cerrados. Para entender como passei a reformular minha escrita, li vários textos de autores e temporalidades diversas, considerando isso que acabo de expor. Quando eu falo nesse momento que passei a reformular minha escrita, é porque a reformulação se dá no sentido não de imitar o outro, de deixar o meu modo de escrever, mas de aprender, de tornar precisa a escrita para dizer aquilo que eu queria que o leitor soubesse, ou entendesse da forma como eu gostaria que ele entendesse. Considerando, então seria esse modo de expressar, de dizer, de regurgitar, tudo de modo natural, como um modo natural de viver a experiência do sexo. Lá no início do século XX, por exemplo, deparo-me com o Menino do Gouveia, de Capadócio Maluco. Capadócio Maluco é um pseudônimo, certo? Mas facilmente vocês encontram esse texto chamado O Menino do Gouveia. E eu vou ler um trecho desse conto para vocês terem noção da linguagem utilizada. O texto foi publicado em 1915, 14 ou 15, mais de 100 anos. Mas veja que foi publicado em uma revista lá, no início do século XX. Finalmente levantou-se, no momento tirou toda a roupa e caminhou para a cama. Quem se levantou tem a personagem Bem que está numa posição voyeur, está olhando a tia que vai fazer sexo com o marido dela, a quem ele chama de tio. Ele já tinha brechado várias vezes esse tio urinar e ele fica ali morto de desejo pelo tamanho, espessura do pau do cara. Aí, ó céus, eu então pude ver com toda a dureza de uma tesão completa lhe dava, que uma tesão completa lhe dava, os 25 centímetros de nervo com que a natureza o brindara. Que porra! Grande, rija, grossa, com uma chapeleta semelhante a um para-choques da central, e fornida de um par de culhões que devia ter leite para uma família inteira. Ele chegou-se ao leito, começou a beijar a esposa nos olhos, na boca, no pescoço, nos seios, e depois, quando a sentiu tão azeitada como ele estava, afastou-se as belas coxas, trepou para cima do leito e eu, do meu observatório, vi aquele primor de pica deslizar suavemente e sumir-se todo pelo cono papudo da titia, que auxiliava a entrada do monstro fazendo um amestrado exercício de quadris, a suspirar, a gemer, a vir-se, no mais completo dos gozos, na mais correta das fodas. Não quis ou não pude assistir ao resto da cena. Eu tinha uma sensação esquisita no cu. Parecia que as pregas latejavam. Mais tarde vim a saber que isso era tesão na bunda. Corri para o meu quarto, fechei-me por dentro, atirei para longe a camisola que me incomodava e, tendo arrancado a vela do castiçal, tentei metê-la pelo cu acima a ver se me acalmava. E aqui eu fecho aspas para esse trecho de Capadócio Maluco.
Veja-se que a linguagem usada pelo autor procura mimetizar ou aproximar o máximo possível o modo de falar do personagem ou das pessoas ao das pessoas reais em situações de desejo e excitação, conforme se encontra bem. O fato de aderir a esse tipo de linguagem crua, desprovida de pudores, despreocupada com a asepsia, comprometida com a função de provocar no ouvinte, leitor e espectador sensações mais livres, mais próximas de um estágio libidinoso instintual, aloca o texto, cujo fragmento foi lido em uma posição imprópria, suja, impertinente, exagerada, fora de controle e desnecessária. Lembram de Bernardo Guimarães com Elixir do Pajé? Bem, eu estou chamando a atenção agora para o Elixir do Pajé porque quem leu uma parte da crítica ou de estudiosos que leu esse texto de Capadócio Maluco, coloca a linguagem como sendo imprópria, suja, desnecessária, mas ao mesmo tempo, quando vai ler Bernardo Guimarães, já no século XIX, não diz isso em relação ao Elixir do Pajé. E do ponto de vista, vamos dizer assim, da linguagem utilizada, se você coloca numa balança, são ambas linguagens impróprias, sujas, impertinentes, exageradas, fora de controle, desnecessárias. Isso eu não estou dizendo, são as pessoas que dizem. Por mim não iria por aí, ok? Parece contraditório, não? Um aceito pela crítica, outro expletivo literário de baixo calão. Dois pesos, duas medidas, a depender do lugar de fala que cada emissor ocupa. Bem, se me perguntasse o que seria erótico ou pornográfico, assim como os teóricos que se debruçaram sobre essa questão, não saberia dizer com precisão. Não seria exato no meu dizer. Saberia de elementos mínimos constitutivos do pornográfico, como o modo como a linguagem é articulada para produzir o efeito da libido e tesão do leitor. E aí estaria dentro da pornografia. Ou poderia provocar esse mesmo sentimento por uma linguagem mais comedida, menos naturalista ou mais metafórica. A linguagem, por assim dizer, é erótica quando é limpa. A pornografia se materializa no texto com o uso da linguagem suja, naturalista, típica de situações de práticas de vivências do sexo, muitas vezes explícito, como dizem. O erótico estaria para a sugestão, o pornográfico para a exposição humilhante do passivo diante do ativo. Mas isso não é regra. Depende muito do olhar ou do lugar de fala de cada pessoa que entra em contato com essa linguagem. Em um de meus livros, no qual faço uso de uma linguagem mais naturalista possível para situações envolvendo o desejo e o sexo, dele extrai um trecho que segue para dizer que, apesar de mencionar ou se referir a um flagra de sexo entre um soldado português e um sujeito masculino que se passa por uma beata obradora de milagres, a cena pornográfica se faz por causa da linguagem, no dizer de Manguinot. Mas não sei se ela provocaria o leitor, sexualmente falando, porque a cena está contida no momento em que alguém delata o que fora flagrado. Então conta com detalhes, mas aí o leitor fica à vontade para decidir se pornô ou se apenas outra linguagem. O que eu questiono é aqui, o fato de usar essa linguagem que eu chamo de naturalista, que outros chamam de pornográfica, do palavrão, provoca o outro a ponto de mexer com a libido, de ativar a libido. Eis o trecho extraído do livro a que eu faço referência, que é Tal Brasil, Cui Romance. O trecho é um tantinho, vamos dizer assim, extenso, mas é porque eu peguei um ponto exato para vocês entenderem essa coisa da linguagem e de como esse trecho tenta construir a imagem que está sendo posta lá, ou tentando ser materializada no romance. E aí vem o trecho. Pois o que mais chama a atenção do soldado Bentes eram os sentidos que a cena lhe provocavam. Estava em chamas, vira erectus, sedento de um desejo que, bem antes mesmo de ter conhecido a Beata, já sentia em seu corpo, em certas partes que comichavam em momentos críticos, a ponto de se tornar incontrolável aquilo que não entendia, sentia, mas não se explicava. Que ao se virar para o lado de trás de si,
apontando o corpo para a porta, para a luz que se abria aquela cena que se queria escondida, ainda de panos levantados, frontalmente na parte de baixo descoberta, com a olhar para o soldado, o membro da missionária, tão ereto quanto o seu, despejando de si o gozo antecipado pelo muito do desejo do outro que lhe servia, enfiando-se na parte traseira daquele freira, que a missionário enlaçou sexualmente, tomou-o pela cintura, assegurou-se de que tinha em mãos a genitália de Antônio Bentes, pôs-o na boca, sugou-o por inteiro, ao depois virou-se de costas para o soldado raso, abriu-se mais do que já estava aberta, ofereceu-se em carne viva, brasa em plenitude, fogo no rabo, e o soldado, já cansado de muito esperar a porra plantar, largou-se de todo jeito dentro dele e, na medida em que ela o acolhia bem no fundo, arrepiantes de prazer consentido, entoava uma canção que, bem sentiu, fazia parte de um cancioneiro de putaria. E aqui encerro o trecho, não é? Lido. Como definir pornografia canônica de pornografia abjeta pela linguagem? Parece-me que, se não há como, não é uma tarefa fácil. O que há são as leituras e olhares dos lugares de fala de cada intérprete. Se falo de um lugar acadêmico, letrado, doutoral, professoral, parece-me que sou tendente a encarar o texto canônico como erótico, contido, mesmo quando cenas pornográficas se fazem presentes na narrativa. Se, por outro lado, falo de fora desse lugar e não estou comprometido com ele, minha visão pode mudar. Os valores sobre um mesmo referente, prática ou desejo podem variar de acordo com minha posição de sujeito no mundo, do momento histórico em que insiro o referente do mundo. Em artigo recente, divago sobre a linguagem naturalista, que para outros seria a linguagem pornô, em cenas pornográficas da literatura clássica e não clássica, da literatura canônica e marginalizada. Defendo que, em se tratando da construção pela linguagem escrita, de cenas em que o afeto e o sexo precisam ser levados à tona, a linguagem naturalista é usada porque ela traduz um alto teor de fidelidade àquilo que é mimetizado. Todavia, há autores que optam por uma linguagem romantizada, amena, para falar de relacionamentos entre personagens masculinos. Aí eu deveria ter dito isso no início, todos os textos que eu analiso na literatura, aqui nesse momento, são textos que envolvem a relação de afeto e sexo entre personagens masculinos. Outros preferem a linguagem mais natural, crua. Vejamos como autores elaboraram, do ponto de vista da linguagem, cenas pornôs. Inicialmente publicada em 2012 em alemão, A Morte em Veneza, de Thomas Mann, foi pintado com estilo burguês, elitista, clássico, aborda a temática gay, ou homoerótica, ou LGBT, ou outra sigla como queiram. Um outro nome. Aí vai depender também do lugar que você defende. Só que o Thomas Mann, ele elabora essa relação entre dois personagens masculinos de forma ou de maneira singela, romantizada. Mesmo falando de uma prática de afeto e de desejo posicionada contrária à versão social da heterossexualidade compulsória, a limpeza de sua linguagem não deixa de traduzir desejos homoeróticos que só perturbam o protagonista. No caso, o protagonista Laskenbar, porque ele vive uma luta interna consigo, agravada por fatores externos. As demais personagens e a sua esposa percebem o enamoramento dele pelo imaturo e adolescente Tadio. O trecho que segue demonstra a afeição e a afinidade erótica sentimental dos personagens envolvidos. E aqui vem um trecho de A Morte em Veneza. Era um grupo de adolescentes e quase adultos. 3 mocinhos de 15 a 17 anos, segundo parecia, e um garoto de cabeleira comprida, a apresentar uns 14 anos. Com alguma surpresa, Askenbar constatou a perfeita beleza desse rapazinho. O rosto pálido, fino, fechado, os cabelos ondulados, cor de mel que o emolduravam, a boca meiga, o nariz reto, a expressão de suave e divina dignidade.
Tudo isso lembrava esculturas gregas dos melhores tempos. Observe-se que não há nada de pornô nesse modo de narrar, mas a depender do tempo e do lugar de fala da pessoa, essa narrativa de Thomas Mann já foi, por alguns críticos, considerada pornô. Pornô porque fala de uma relação de afeto entre homens e, à época, há mais de 100 anos atrás, talvez essa relação entre homem mais velho e homem mais novo não fosse bem vista, assim como não era vista em idade alguma esta relação. O desejo pelo jovem não deixa de, numa linguagem de desejo, afetar leitores, a depender dos lugares de leitura de cada um. Mesmo em uma vertente linguística romantizada, assim como no texto de Thomas Mann, Zeilton Feitosa, escritor brasileiro, apela para uma relação mais realista entre homens, ou mais centrada em aspectos corporais. Entenda, mesmo uma linguagem comedida. E aí vem, no livro de Salmos ou Poemas Profanos, como ele intitula o livro, vem o Salmo 39, intitulado Glorificação ao Anjo de Corpo Tão Delicado. E aí vem as 5 estrofes do poema. O anjo deita-se em minha cama cada noite, desnuda-se sem pressa e se debruça sobre meu corpo nu, enquanto exercita seu humano amor, a sua condição angelical ele renega. O anjo deita-se em minha cama cada noite e me queima com o amoroso calor do halo que rebrilha na escuridão. Feito o bico do beija-flor na flor, no corpo seu alento se embrenha. O anjo deita-se em minha cama cada noite e com o adocicado hálito dos seus beijos, a sede estanca e feito morno reflexo no meu corpo, a claridade de sua aura resplandece. O anjo deita-se em minha cama cada noite, e com sua deleitosa água deliciosamente invade a sedenta alma, e na volúpia de mãos tão delicadas todo o meu corpo se embriaga. O anjo deita-se em minha cama cada noite, e geme apaixonadamente, fartando a minha sede com a água pelo seu gozo perfumada, e cansada de amor, sopita a copiosa alma. Apesar de não ser um poema estritamente naturalista, como costumo chamar, dá um tratamento não muito romantizado nem enfeitado à relação homem-homem. É evidente que o conceito ou noção de erótico ou pornográfico pode variar, dependendo dos leitores do trecho. Uma pessoa religiosa extremista trataria o poema como pornográfico, sujo e imoral. Uma pessoa que estuda seriamente a literatura sem defender ideologias pessoais poderia perceber uma descrição ou relato de desejo pela voz que emite o texto. Alguém que estuda literatura seriamente e não consegue sair das formas sociais que enquadram sujeitos, objetos e práticas, diria tratar-se de um poema que não devesse ser lido em público, levado para uma escola, e etc. É evidente que se fôssemos fazer um levantamento que faz com que o texto seja evitado por determinadas pessoas ou grupos, muitas delas diriam tratar-se de uma linguagem pornô, suja, escatológica, sexual e etc. Mas o pornográfico homoerótico se materializa em cenas e linguagens de modo mais incisivo, como no trecho que exponho agora, de Eduardo Pita e de Valdec de Jesus. Então, vejam, Eduardo Pita, além de escritor português, ele também é crítico literário, estudado nos cursos de letras. Valdec de Jesus, um escritor que não é muito conhecido em nosso meio. Mas vamos ver a linguagem dos dois, só para a gente perceber como, a depender do lugar que você ocupa, social e culturalmente, nós tendemos a valorar a mesma linguagem e a denegrir a outra, ou a rebaixar ou a subestimar a outra. Um trecho de Eduardo Pita diz o seguinte: foi tirado de Cidade Proibida. Foi justamente na cozinha que Martinho comeu. A mesa era larga, tinha boa altura e um tampo surpreendentemente macio. Não se lembra qual dos dois chupou primeiro o outro. Lembra-se da luz crua do sol de ter arrancado as calças e a cueca de Rupert, obrigando-o a dobrar-se no tampo de pedra negra, ao mesmo tempo que com a mão aberta lhe apertava a garganta à medida que o penetrava. Nunca tinham fodido de pé. O orgasmo foi praticamente simultâneo, sem que Rupert tivesse necessidade de se tocar. Nessas ocasiões, Martin afrouxava a expressão dos dedos para melhor sentir estremecer o corpo do companheiro.
O trecho agora é de Valdec de Jesus. O ciclista tirou um imenso cacete moreno para fora e me pediu para mamar. Tive receio de que alguém passasse pela calçada e visse aquela cena, mas não pude resistir ao imenso pênis latejante, cujo canal uretral parecia uma boca dizendo: "Me chupa, por favor." Mamei o pau dele por vários minutos. Depois, ele pediu que eu baixasse meu short e virasse o traseiro para ele. Obedeci. Ele começou a me enrabar. Eu gemia de tesão, de dor, ao tempo em que olhava para todos os lados preocupado, com medo de que aparecesse alguém. O lance entre os dois se dá em um lugar vazio de pessoas numa praia. Trepamos por mais de meia hora e, quando terminamos, me limpei e saí rapidamente do local. Nunca mais encontrei o ciclista. Uma pena. Como se vê, de forma romântica, amena, metafórica, insinuante, mesmo sinuosa, ou de forma naturalista, espontânea, sem papas na língua, como diz o ditado, e eu digo, ou talvez com muita papa na língua mesmo, vejo esses modos de relacionar aquilo que pode ser considerado pornô ou erótico. Eduardo Pita é um escritor canônico em Portugal, Valdec de Jesus no Brasil, talvez um autor que começa a se dar a conhecer. Ambos se utilizam de um mesmo aspecto linguístico para fundar a cena pornô, mas o tratamento dado a ambos é diferente, divergente e incoerente. O coerente é até um dos valores pessoais e de grupo conseguem sublimar algo e profanar outro, mesmo quando esse algo e esse outro, caso a linguagem, tratam-se de um mesmo referente. Meu processo de escrita é fundado entre um modo ameno e outro mais agressivo de dizer as coisas do afeto e do sexo. Mas não me adianta seguir esquemas que grupos sociais e culturais estabelecem. Costumo ler como os outros escrevem, às vezes até invejo certos modos de falar. Gostaria de ter escrito determinadas coisas, mas é aquilo de inveja mesmo, daí passa. Gosto ou prefiro escrever a meu modo, pensando a seleção vocabular, o modo de articular a sintaxe na página, de sentir a música das palavras e dos sentidos. Como tudo se articula pela linguagem, o poder da vida, aquilo que também me dá vida, os relatos de afetos e de sexo. A minha escrita baixa, crua, pornográfica, diz daquilo que é mais íntimo de muitos e que quase nunca é traduzido externamente. Falo da necessidade de pessoas falarem sobre si e sobre seus desejos e experiências, mas as censuras diversas impedem, muitas vezes, as bocas de falar, os sujeitos de pensar e sentir, os corpos de expressar o volume, a quentura, a textura, o odor, a mordida, o gozo, o prazer de fazer. Reúno do cotidiano a matéria básica para minha escrita. Procuro não me importar se escrever pornografia gay, erotismo literário, texto raso. Tenho sempre em mente que os textos têm função social, como dizem as práticas de letramento. Procuro dar sentido aos meus textos, apostando em leitores que curtem o meu modo de dizer, e esse modo diz muito para eles. É verdade que, como toda escrita é processo, ainda me encontro nele. A pornografia inicial, e aí a pornografia inicial, eu digo sobre rapazes e homens, de um dia que me disseram que as nuvens não eram de algodão, ou do outro livro Abjetos Desejos, ou de Tal Brasil que romance, se eu dei lugar a uma narrativa mais subjetiva, mais interiorizada, como acontece em Por Enquanto Outra Estação, Lances e Perdas, Mosaicos Azuis Desejos. Mas isso não significa atender aos valores ou ao chamado do discurso que se impõe como limpo, sociável, habitável nos cantos de bibliotecas. Apenas escrevo a partir do momento, do que sinto, do que projeto e planejo, como um modo de materializar a ideia que se constrói no processo. De uma forma ou de outra, gosto de ouvir que em muitos dos meus textos há um quê de pornografia. Eu me sinto bem quando eu ouço isso. Alguém está lendo e chega com essas ideias. Me sinto bem quando leio Boom de outros poemas, de Valdo Mota, por exemplo, Cinema Orly, de Luiz Capucho, Meninos, de Alex Giostre, As Entendidas na Ilha do Sexo, de Eurico Félix, dentre outros textos. Não me sinto só, perturbado, menor quando eu leio essas pessoas. Sei que faço parte de uma falange sempre pronta para provocar. O que, não sei. O tempo dirá. E obrigado. Essa era a minha fala que eu queria passar para vocês e agora eu fico à vontade para
questionamentos, Letícia. Obrigada, professor. Acredito que nós tenhamos duas perguntas aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ligar o microfone, pode ficar à vontade. Professor, está ouvindo? Estou sim. O senhor disse que poderia falar um pouquinho sobre a capa do livro Rapazes e Homens, é isso? Sim, sim. Aí a história da capa que foi modificada e por que foi. Eu queria saber mais um pouquinho. Ah, certo. A história da capa. Quando eu pensei o livro, então, assim, o projeto do livro, ele vai desde o que está posto lá, o título, a capa, esses elementos pré-textuais, pós-textuais, ou seja o que for, a semiose do texto. Então, assim, como foi o meu primeiro livro que eu enviei para uma editora, eu acreditava que eu podia tudo no sentido de, era uma visão romântica que eu tinha. Se o texto é meu, então eu vou escolher até os caracteres, até o tipo de letra. Na verdade, eu escolhi o tipo de letra, o formato do livro, o tamanho do livro, mas quando chegou na capa não deu certo, porque a capa era o seguinte, a minha ideia era, como é que eu vou dizer? Um homem na posição de quatro mesmo, de costas, e isso até foi feito. Alguém fotografou exatamente o olho do cu, sabe? Aí isso aparecer na capa como? Dessa forma, não. Seria uma capa sobre outra, de forma que na primeira capa apareceria apenas um círculo, a pessoa iria ver ali a coloração, mas não ia saber do que se tratava. Quando ela virasse a capa, a outra capa iria mostrar do que se tratava. Mas aí a editora achou que era muito pornográfico. Muito pornográfico. Aí eu não sei se essa ficou mais pornô do que a que foi pensada. Eu sei que, sabe, isso foi quando 2006, quando eu pensei isso aqui lá em 2006. Sabe? Teria que ser assim. Então isso causou rebuliço e não foi permitida essa versão. Deram um jeito e saiu essa segunda versão. Era isso. Ok, professor. Se ficou mais por uma segunda capa, eu não sei, né? Mas assim, mais insinuante, eu acho que ela ficou, a segunda capa. Mas, Tá certo. Eu gostei dessa capa também. É porque a outra saiu do meu projeto, não é a outra. Isso aqui não foi um projeto meu. Ali tinha tudo articulado. Título, capa, miolo do texto. Mas aí, um elemento. O elemento para mim, assim, de chamar o leitor, não é? E eu acho que seria interessante o outro ver o livro e querer comprar. O que é isso aqui? Um círculo tal, e quando abrir, ter. Depois eu vi outros livros com essa mesma ideia. Na verdade, isso não foi uma ideia, não é uma ideia original. Eu acho que o livro é de 2006, mas eu acho que antes de 2006 já tinha visto algo parecido também. E aí eu, de repente, quis copiar a ideia, só quis copiar nesse sentido, não é? Com o olho do cu. ok, obrigado, professor. O Glaucio pergunta... Oi, pode falar, Fábio. Obrigado, Letícia. Boa tarde a todos. Professor, boa tarde. Eu sou graduando em Letras, Língua Portuguesa, e eu estou na fase de escrita do meu TCC. E eu faço análise de uma obra intitulada Henrique, escrita pela baiana Alex Leila. E eu nesse processo, li alguns textos, né, do senhor. E eu queria levantar uma provocação para o senhor. Que escrita é essa? Em que categoria, né, se encaixa essa escrita que fala de sujeitos que se relacionam com outros sujeitos do meio social, do mesmo sexo, e com sujeitos que, como no caso do protagonista da obra que eu analiso, o Henrique, ele se relaciona com o seu próprio pai, né? Então, em que categoria? É uma literatura homoerótica, erótica, ou existe algum problema em caracterizar essas literaturas? Ok, Fábio, eu não vejo problema nenhum em categorizar. Michel Foucault já dizia, certo? Aquele que não está circunscrito na linguagem não existe. Para existir, precisa ter nome. E você dá nome caracterizando, nesse caso. Então, eu não vejo problema nenhum.
Henrique, de Alex Leila, já foi também objeto de estudo de uma aluna minha de doutorado. Na verdade, ela fez mestrado e doutorado. No mestrado, ela estudou obras de Alex Leila, e no doutorado, ela arrolou Henrique também como um dos textos de análise. Mas eu respondo a você o seguinte, sabe? Isso vai depender muito. Eu falei muito durante o meu discurso aqui sobre o lugar de fala de cada um. É, ano passado saiu um livro. Eu não só estou olhando aqui para o estante para ver o título do livro. É Teoria Literária, Abordagens Contemporâneas. Eu acho que é isso, lá da editora da Universidade Estadual de Maringá, organizado por Lúcia Zonazolim e Tomás Bonite. Na verdade, há 3 anos atrás, eles me convidaram para a 4ª edição desse livro. Me pediram um texto para falar sobre. Faltava no texto, no livro, um artigo sobre o que eu chamo, certo? Literatura gay. Eu chamo de literatura gay. Então, assim, é o primeiro texto escrito. Eu faço uma revisão no mundo, certo, sobre o que se escreveu sobre essa literatura que alguém chama de erótica, de homossexual, de lesbiana, e assim, cada um vai dizer. Eu arrolo tudo na chamada literatura gay. Então, assim, é um texto bem sistemático, em que eu defino o que é a literatura. Eu chamo literatura gay, sabe? Agora, vai depender do seu olhar, porque alguém pode chamar assim de literatura erótica, mas aí vamos dizer pornográfica. O Dominique Manguenot, ele é bom nisso porque ele não vai arrolar isso como literatura erótica pornográfica. Nesse caso de Henrique, ele diria que a obra tem cenas eróticas, então não seria a literatura erótica, seria um texto que tem cenas. Então vai depender muito do lugar que você está defendendo, sabe? Eu chamo Henrique de literatura gay. E você pode procurar lá o meu texto e entender o porquê. Tá certo, professor. Obrigado. Certo? Nós tivemos alguns elogios à sua fala, professor. Obrigado. Alguém pergunta, acho que foi o Glaucio, perguntou onde é que a gente pode encontrar os seus livros. Os livros meus que estão disponíveis, quase todos são edições esgotadas. Então, assim, o que tem para vender que eu sei, na Amazon, por exemplo, você vai encontrar Tal Brasil, Cui Romance, Mosaicos Azuis de Desejos, Lances e Perdas. Você encontra também isso pelo site da Livraria Cultura. Você busca diretamente na editora, nas editoras também pelos quais eles foram publicados. Mas, por exemplo, esse meu primeiro livro de contos sobre rapazes e homens, você não encontra. Um dia me disseram que As Nuvens Não Eram de Algodão, que foi publicado pela editora da Universidade Federal, em João Pessoa, também você não encontra. Você não vai encontrar Abjetos Desejos e assim outros. Mas esses, sobretudo as narrativas longas, os romances, você encontra isso na Amazon, encontra também na Livraria Cultura. Você encontra até na estante virtual. Mas em algum lugar você tem. Se não encontrarem, necessitarem, eu digo assim, como esses textos são mais antigos, lá de 2006, 2007, 2008, os meus computadores se perderam, mas eu resgatei alguma coisa. Eu posso enviar em PDF se alguém necessitar, certo? Então é só entrar em contato comigo que o que eu tiver em PDF eu encaminho. Professor, em Sim. cima dessa sua fala, uma outra pergunta. Eu também tive dificuldade em, inclusive, adquirir o livro O Trabalho Henrique. Eu só consegui com a professora, a minha orientadora, ela tinha contato com o pessoal da UFES, onde Alex Leila ministra aula, e conseguiam, né? Mas vamos dizer que existe um certo silenciamento por parte das editoras relacionadas a essas obras, a essas literaturas que falam desses sujeitos? Tem sim, Fábio. Tanto tem que tem um capítulo de livro meu que vai ser agora para a editora de São Paulo, em que eu discuto essa questão, não é? A dificuldade que o escritor, a escritora, que é a pessoa que escreve essa literatura de temática, que eu vou chamar aqui de um jargão, de essa temática LGBT, de encontrar acesso. Então, assim, são editoras pequenas que você vai encontrar, por exemplo, lá na década de 90, tinha a editora LGBT, e aí a sigla foi mudando e outras editoras foram surgindo. Por exemplo, você tem a editora
malagueta que começou publicando somente obras com temática lesbiana e somente obras de mulheres lésbicas, certo? Aí você vai encontrar, a editora Escândalo, por exemplo, ela publica essa temática, mas são editoras pequenininhas, e aí, nesse capítulo do livro que vai sair daqui a uns 3, 4 meses, de minha autoria, eu discuto isso. São editoras tão pequenas que não conseguem competir com as editoras comerciais, elas terminam fechando. Eu tinha um contrato com a editora fechou, ela passou o contrato para uma outra razão social, e eu tive que, nesse contrato, para manter o meu livro, que é o tal Brasil Queer Romance, eu tive que ceder os direitos autorais para poder a editora se construir, para poder dar certo. Eu me manter ali na carta deles, sabe? Mas que, assim, a temática, ela... E assim, o acesso da temática dessa escrita depende muito também do lugar que você ocupa socialmente. Então, veja, João Gilberto No publicando. Se nós tivéssemos aqui um Caio Fernando Abreu, também não teria problema nenhum. Sabe, vai muito também do lugar que você ocupa na sociedade, do seu lugar na cultura. Eu vejo por aí. Eu vejo e comprovo isso no meu dia a dia. Perfeito, professor. O David pergunta o seguinte: o senhor poderia explanar alguns recursos de linguagem que mais potencializam essa sedução, erotismo na literatura? Recursos de linguagem, eu não sei se. Não sei, isso aí aí eu digo, é tudo com que eu não trabalho, porque isso é muito burguês, muito elitista, muito acadêmico. Aí eu traduzo isso um recurso único, que seria a questão do naturalismo, da naturalidade, da espontaneidade. Então, assim, os melhores textos pornográficos, vejam, eu acho bom, eu vou voltar a Manguinot, certo? Manguinot, não sei se vocês leram o livro dele, O Discurso Pornográfico, mas ele parte exatamente de textos que são chamados pornográficos, vendidos como para. Porque, na verdade, dentro vamos dizer assim, do cânone literário, você não tem ali o pornográfico. Aí ele vai chamar, você tem a cena pornográfica. E aí, para construir essa cena pornográfica, de que recursos os autores e as autores, as pessoas que escrevem, se utilizam? Aí eu chamo de a utilização da linguagem naturalista. O que é a linguagem naturalista? É a linguagem que se aproxima, não é a linguagem lá do naturalismo, não. A linguagem naturalista de que eu falo é a linguagem que se aproxima muito de uma mimetização, de uma fidelidade, de uma realidade para impingir a materialização daquilo que o escritor, a escritora quer. Então, se não tem como você falar, por exemplo, de uma relação sexual e você metaforizar, porque a metáfora é broxante. Ela é bonita para quem, vamos dizer assim, dentro dos discursos das belas letras, nós que fazemos letras, estudamos isso, é bonito para você ler em público, é bonito para você não ficar corado diante de alguém, mas na verdade a linguagem do sexo, a linguagem da pegada, a linguagem pornô, ela não é metaforizada, é a linguagem natural espontânea. Sabe? Então, vamos dizer assim, o recurso que eu encontro na chamada cena pornográfica é a naturalização da linguagem. É você usar de toda a naturalidade e espontaneidade possível para dizer as palavras certas para significar aquilo que você personagem, sente. Então, assim, o autor, a autora cria narradores e personagens que estão ali tão mancomunados a ponto de falarem uma mesma língua, uma mesma linguagem. Então, eu chamo isso de linguagem naturalista, porque além dela se aproximar dessa realidade do ato da cena sexual, ela também, a linguagem naturalista, ela tem essa outra coisa, o que o outro que não entende vai dizer que é a linguagem feia, que é a linguagem suja, porque a linguagem naturalista, ela também, ela fala, ela expõe aquilo que a gente quer esconder. Ela expõe o humor, ela expõe a alegria, ela expõe o gozo,
ela expõe os excrementos, ela expõe o escatológico, e dentro da educação que a gente tem, é difícil de visualizar isso, de materializar isso, de ver isso em um texto escrito. Então, assim, se você procurar, eu vejo isso, certo? É o naturalismo, o uso natural da linguagem. Já fora disso, vem as metaforizações, só que as metáforas elas são broxantes. E a linguagem naturalista, ela dá tesão, ela atiça. Vai por aí. Antes de ler a próxima pergunta, algumas pessoas têm interesse no seu e-mail, professor, para Sim, terem sim. acesso aos seus textos. Certo, certo. Eu dou aqui ou você repassa para as pessoas? O senhor pode dar aqui, se preferir. Pronto, pronto, pronto. Antes que, para de repente eu esquecer de escrever aí, vocês podem anotar, é magister.padua@hotmail.com. A próxima pergunta é do Dibo Mussi. Ele pergunta se o senhor acredita que existe uma diferença entre o erótico e o pornográfico atrelado ao comercialismo, como afirma José Paulo Paes em Poesia Erótica em Uhum. Tradução. Certo, certo. Eu não acredito nessa distinção, não é? Mas do ponto de vista comercial, existe sim. Certo? Aquilo que eu falei em alguns momentos da minha fala, certo? Associando a outras questões aqui, como o discurso erótico ele é mais sugestivo e mais metafórico, ele é mais limpo, ele é mais comercial mesmo, é mais vendável. Mais vendável, aí vamos entender, ele é mais vendável para um determinado tipo de extrato social. Então, por exemplo, se você passear pelas, os circuitos livreiros de universidades, você não vai encontrar o pornô ali para vender, você encontra o erótico. Porque o erótico pode ser exposto em um instante, a capa pode aparecer porque só há a sugestão das coisas. O pornográfico ele vem logo com a tarja preta, proibido para menores de 18 anos. Se não vem com essa tarja, ele não pode ser apresentado ali, porque num lugar comercial que passa, por exemplo, adolescente, criança, você não vai deixar um livro pornográfico à vista, à mostra para crianças. Então, assim, do ponto de vista comercial, o erótico, ele é muito mais vendável ou encontra muito mais valor nos lugares de venda. O pornográfico se vende muito, se vende tanto que você, aí saindo da literatura, o tanto de sites pornográficos que tem é porque o consumo é exorbitante. Mas fica tudo ali, no privado. Cada um no seu quadrado, observando, às vezes com o outro, mas é aquilo ali. Mas do ponto de vista da venda mesmo, o erótico, ele vende porque é aberto. A linguagem é amena. Pode ser lida ali. Você pode, numa praça de alimentação, você pode ler um poema erótico, mas um poema pornográfico, você com certeza vai ler o Elixir do Pajé. Alguém já. O Flávio René Cote, lá naqueles volumes dele do cânone colonial, o cânone republicano, o cânone imperial, ele questiona. Já imaginou no dia 7 de setembro alguém lendo, no hasteamento da bandeira do Brasil, alguém lendo o Elixir do Pajé? Ninguém faz isso, certo? Porque a linguagem ela é naturalista. Não sei se respondi, certo? Mas meu ponto de vista vai por aí. Pelos estudos que eu tenho, que faço, vai por aí. A próxima pergunta, Jailson. Professor, falando de uma literatura gay como função social, qual a sua opinião sobre a construção da identidade gay em narrativas homoeróticas? Quais as implicâncias atuais em pesquisa? Poderia citar teóricos importantes? É uma pergunta, diga assim, sobre a qual eu não me atenho, essa questão de identidade gay na literatura. Sabe, eu não sei se, na verdade, em alguns momentos, anos atrás, eu andei passeando por esse lugar de fala, né, da construção de uma identidade gay a partir da literatura. Mas eu não vejo como uma construção, não sei se também, se eu entendi a pergunta, né, eu acho que tinha três aí dentro de um discurso só, de um enunciado. Mas eu não sei se realmente a literatura faz isso, de construir uma identidade. Eu sei que ela constrói um lugar de fala.
ela delimita um lugar de fala, um lugar de existência. Ela provoca esse lugar de existência. Ela mina um discurso vigente que subestima quaisquer textualidades ou literaturas que fujam dos scripts já formados. Aí eu sei que a literatura gay, ela se coloca como impositiva também, como enfrentadora e como resistente para minar esse lugar estabelecido e se colocar como mais um campo de alternativa, mais uma alternativa, um campo de opção. Agora, o que é que vem nessa literatura aí vai depender dos escritores e das escritoras. Porque, veja, alguém agora há pouco citou Henrique de Alex Leila, uma relação entre pai e filho, uma relação afetiva, amorosa, sexual. O outro você vai ver somente as dissertações que tem sobre alguns textos meus, as pessoas já apontaram, não é, os relacionamentos afetivos entre homens, relacionamentos fugazes, rápidos, velozes, apenas para satisfazer o gozo naquele momento. E assim você vai passeando por outros textos, outras textualidades, outras escritas, e você vai encontrar em cada autor, autora, algo diferente. Então, onde estaria o nexo da identidade aqui? Então, eu não vejo, eu não sei te responder dentro dessa coisa fechada da identidade, sabe? Eu não sei dizer não. A última pergunta é de Diogo. Ele pergunta se professor, no livro Configurações, só um minuto, Configurações homoeróticas na literatura, o senhor diz que através do conto O Menino do Gouveia há uma reivindicação da construção da literatura gay no Brasil. O senhor acha que na contemporaneidade, essa literatura já está totalmente estabelecida e concreta nas nossas letras? Na verdade, nós não temos hoje isso estabelecido, não é o totalmente estabelecido, nós ainda estamos em processo. Quando eu coloco que lá em O Menino do Gouveia há, na verdade, essa reivindicação inconsciente, é verdade, porque quem escreveu lá não tinha noção da dimensão que aquele texto iria ter posteriormente, mas é a leitura que a gente faz até de forma anacrônica, não é? Reivindicando a literatura aqui, mas a partir de um texto de mais de 100 anos. Mas fica essa deixa, não é? Só que antes de O Menino do Gouveia, aí, vamos dizer assim, você tem antes dele outros textos. O próprio Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, por exemplo, tem um Homem Gasto, por exemplo, que antecede, vamos dizer assim, o texto de Adolfo Caminha. Certo? Então você tem textos anteriores ao Menino do Gouveia, no caso de Um Homem Gasto, eu não tinha lido à época, inclusive com um projeto financiado pelo CNPq, eu recebi dinheiro, fui à Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, pesquisar e não tive acesso a esse livro, O Homem Gasto, sabe? Então eu não tinha como falar, mas se eu fosse falar hoje, eu falaria primeiramente de Um Homem Gasto, ao invés de Um Menino do Gouveia. Mas, vamos dizer assim, diretamente, do ponto de vista da linguagem, o Menino do Gouveia explora, em Um Menino do Gouveia se explora essa linguagem que eu chamo de naturalista. Agora, isso hoje não está pacificado. Não está pacificado a ponto de, mesmo eu e outras pessoas tendo construído o conceito de literatura gay que começa a circular, mas é uma literatura que ainda não encontra, vamos dizer assim, respaldo nas mídias. As pessoas sempre vão encontrar um modo de dizer que não, que não, que não, porque trata de enquadramento, de engessamento, questões dessa natureza. E aí, no caso, os textos se perdem nesse universo, nesse conjunto universal chamado literatura brasileira, ou literatura universal, certo? Então não está pacificado isso hoje, não tem nada de pleno, não, nesse campo discursivo. Por fim, Helder pergunta se podemos afirmar que os estudos culturais também têm contribuído para popularizar e desmistificar essa modalidade de literatura ou forma de escrita. Aí eu digo que não só tem contribuído, mas que toda a contribuição vem exatamente dos estudos culturais. Ela não vem dos estudos de gênero.
ela vem dos estudos culturais que provocam os estudos de gênero, que se desdobram em estudos gays, lésbicos, queers e assim sucessivamente. Então, vejam, são os estudos culturais que permitem, que possibilitam, que viabilizam essa discussão que a gente está tendo hoje. É evidente que, um pouco avançando nos estudos culturais, aí vem as ramificações, os deslocamentos e as especializações. A especialização do que eu falo aqui é, se antes era pelos estudos culturais, ou se tangenciava a questão pelos estudos feministas de gênero, vem os estudos culturais, hoje nós temos estudos gays, estudos lésbicos, estudos queers, estudos LGBT, estudos trans e assim sucessivamente. Então, tudo isso graças aos estudos culturais. Perfeito. No mais, todos os outros ouvintes elogiam a fala do senhor, agradecem. E, em nome da comissão organizadora do nosso evento, eu também gostaria de agradecer pelo senhor ter aceito o nosso convite e agradecer pela sua fala, por essa partilha de hoje à tarde. Muito obrigada. Obrigado a você, Letícia. Um abraço a Hermano e a todos vocês. Obrigado por me ouvirem, tá bom? Mando sim. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.